Professores e professoras do Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele, sou pedagoga, historiadora, sou professora dos cursos de licenciatura do Instituto Federal de Alagoas, campus Maceió. E hoje vim conversar com vocês sobre um assunto que me inquieta muito, me inquieta já há um certo tempo, que é o uso das tecnologias e, mais especificamente, o uso de inteligência artificial no processo de ensino-aprendizagem, né? É um tema que já já faz parte da minha vida há um certo tempo, até porque a inteligência artificial ela não é algo novo, né? Ela se popularizou, a linguagem dela hoje é uma linguagem que nós conseguimos compreender, né? É uma linguagem popular, existem ferramentas populares, mas a inteligência artificial e a internet como um todo já é uma ferramenta presente no nosso cotidiano há muito tempo. A minha primeira experiência, ou o meu primeiro problema, por assim dizer, com internet e buscas, cópias de trabalhos, foi nos idos de 2012, na minha primeira experiência como professora universitária, ainda professora substituta, e eu tive um problema muito grande com um estudante que plagiou um trabalho e eu solicitei a refeitura, né? E essa refeitura, ela me gerou um problema grande. E a partir de então, eu comecei a pensar como nós, professores, seja do ensino superior, seja da educação básica, seja do nível técnico, podemos, a princípio, nos proteger, né? Porque antes eu pensava que nós precisávamos nos proteger da internet e do uso de inteligência artificial, né? Na educação. Então, em determinado momento, eu cheguei a pensar que elas não deveriam estar nesse debate. Esse debate não precisaria existir. Eu sou professora, eu faço estudos, eu pesquiso, eu faço as minhas leituras e, consequentemente, todo o conteúdo que eu vá ministrar precisa ser compreendido pelos estudantes a partir da aula e a partir dos materiais que eu disponibilizo. Só que, desde 2023, que foi o momento em que eu ingressei na educação à distância, como professora, como coordenadora de curso, que hoje sou também, sou coordenadora do curso de pedagogia à distância do IFAL também, eu participei do Congresso Brasileiro de Educação à Distância e eu pude, em troca com colegas de outras instituições, aprender, né, e compreender que a inteligência artificial ela é uma realidade. Então, nós, como professores, não podemos tê-la como inimiga. Ela não é a nossa inimiga. Até porque os estudantes vão fazer uso de inteligência artificial, seja da nossa vontade ou não seja da nossa vontade. Então, nesse congresso, como eu falei para vocês, em conversas, participando de grupos de trabalho com outros colegas que já estão com estudos mais avançados na área. Eu não sou uma estudiosa na área, mas eu acho que vale a pena o depoimento de quem já teve algumas experiências nesse sentido. Lá eu pude compreender primeiro que, apesar de, eu vou falar de uma inteligência artificial que é muito popular, que é o ChatGPT. Apesar de nós, como professores, conhecermos a escrita do nosso estudante, conhecermos o nível de aprendizado que ele está, nós não temos como provar que ele utilizou a inteligência artificial para construir um determinado texto, por exemplo. Até porque a inteligência artificial, ela do ChatGPT, ela funciona a partir de comandos, né, de um dado tipo de instruções que quem está utilizando possa apresentar. Então, nós temos algumas ferramentas que prometem esse rastreio,
mas efetivamente é muito difícil nós apontarmos e acusarmos o nosso estudante de substituir a sua feitura por a utilização de uma inteligência artificial. Então, já nesse momento, me acendeu um alerta, né? Porque eu, como professora, preciso ter o cuidado de entender se de fato foi utilizada, como foi utilizada e como é que eu vou provar. Muito difícil isso acontecer, né? Apesar, como eu disse, apesar de ter algumas ferramentas que prometem isso. Então, ao invés de eu tê-la como inimiga, eu preciso tê-la como minha aliado. A inteligência artificial, ela precisa ser nossa aliada, né? Principalmente para que a gente possa construir um ensino mais envolvente, né? Existem ferramentas incríveis que podem ser utilizadas, apesar de no Brasil hoje a gente ter uma lei que proíbe o uso de telefone celular na escola, né? E de fato, em termos de opinião, é algo que precisa de regulamentação, que precisava de regulamentação. O uso indiscriminado, ele não é saudável para o processo de ensino-aprendizagem. Mas a gente não pode tê-lo como inimigo, né? A inteligência artificial para uso na construção do processo pedagógico, na concepção do processo pedagógico, ele pode facilitar a vida do professor na realização de planejamento, na construção de atividades avaliativas, na correção automática dessas atividades avaliativas. Eu sou hoje uma defensora do uso de inteligências artificiais, apesar também de estar iniciando, mas eu sou uma defensora. Mas eu também defendo que ela venha auxiliar, ela não vai substituir a feitura, aquilo que tem que ser feito por nós, né? Então, um plano de aula, eu como professora, se eu desconheço totalmente um tema, vou dar uma disciplina nova, vou trabalhar com conhecimento novo, eu não usaria, porque eu preciso me apropriar daquele conteúdo, né? Eu preciso aprender, compreender, para poder construir o meu plano de aula, para construir o plano de ensino, para saber como aquela temática vai ser abordada para determinada turma. Mas se for um material que eu já tenho conhecimento, que eu já tenho experiência, eu não vejo problema em solicitar que a inteligência artificial construa um plano de aula, construa mapas mentais, construa resumos, desde que a gente tenha clareza, coisa que o nosso alunado de educação básica não tem, e quiçá o do ensino superior, porque nós temos estudantes muito... Primeiro, ainda nós temos estudantes que ainda não entenderam qual é o papel da inteligência artificial, que obviamente não substituir o que a gente faz, né? Então, justamente melhorar, personalizar, atender demandas específicas, mas não é criar. Ela não vai aprender por nós, né? Então, eu penso que a inteligência artificial é algo que já está aí, não há como voltar, a tecnologia não vai retroceder para que nós continuemos analógicos, né? Então, a minha defesa é de que nós, cada vez mais, estejamos inseridos no ambiente da inteligência artificial. E aí tem inúmeras inteligências artificiais que a gente pode utilizar, né? A mais popular, como eu disse a vocês, é o ChatGPT, né? São ferramentas que podem criar exercícios, que podem criar roteiros de aulas interativas. Se você tiver uma temática específica, você lança lá, dá os comandos, pergunta o que é que elas podem fornecer em termos de detalhe, e ali vai ter muito rápido esse tipo de informação, né? Como eu falei já, eu defendo o uso por professores, nesse sentido de planejamento, a partir do momento que você já conhece a temática. Por alunos, eu acho ainda uma ferramenta que precisa de uma certa maturidade,
Nem não é somente intelectual, não é uma maturidade intelectual, mas é uma maturidade ética. Eu acho que esse é o termo. As pessoas que utilizam o ChatGPT ou demais inteligências artificiais, elas precisam de uma maturidade ética para entender que a inteligência artificial não vai aprender por você e que, ainda que na escola, na universidade, no curso superior, você utilize, aquele conhecimento ele vai ser exigido de você em algum momento. Então, isso é um compromisso que nós assumimos com nós mesmos, né? Então, para citar, e aí eu vou colocar aí depois o link para que vocês possam pesquisar, utilizar e conhecer um pouco dessas inteligências artificiais, né? A gente tem o ChatGPT, o Bing Chat, a Canva, né, com IA, a Magic Write, né, que cria apresentações, infográficos, materiais visuais belíssimos, tem muitos modelos que são gerados automaticamente, em que a gente pode utilizar, tanto produzir os nossos, como enxergar outras pessoas que já produziram, né? Tem o Kahoot. Kahoot é uma ferramenta também fantástica para criar questionários interativos, quizzes, que podem ser utilizados para fazer revisão de conteúdos ou deixar aquele tema mais próximo da realidade, principalmente dos estudantes da educação básica, crianças. São ferramentas muito interessantes, né? Elas podem tirar são inteligências, exemplos de inteligências artificiais mais populares, mas que podem tirar dúvidas dos conteúdos de maneira dinâmica e muitas vezes como se elas estivessem conversando conosco. Então, isso é um diferencial muito interessante na inteligência artificial. Essas inteligências artificiais precisam ser apresentadas aos estudantes como um apoio, e aí eu sempre reforço, né? Eu vou falar mais uma vez. A inteligência artificial, ela não substitui aquilo que a gente precisa aprender. Então, ela vem incentivar, ela vem reforçar, mas ela não substitui o nosso esforço pessoal em aprender aquilo, né? Precisamos usar as IAs com ética, né? Principalmente para evitar a dependência delas, porque, veja, utilizar a inteligência artificial é muito bacana, traz dinamismo para nossas práticas, mas ela precisa ser usada com parcimônia, né? E com ética também, como eu falei. E ela precisa ser a nossa aliada, gente. Não tem outra alternativa, né? Eu acho que vocês podem, inclusive, dar os primeiros passos a partir desse vídeo. Obviamente, eu estou trazendo aqui um leque muito pequeno de inteligências artificiais que podem ser utilizadas, mas eu acho que vale a pena experimentar. Então, experimentem, planejem suas aulas a partir das inteligências artificiais que eu estou citando aqui, ou pesquisem, existem inúmeras inteligências artificiais, né? E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like, né, de curtir o canal, e para que esse vídeo chegue a outros professores, a outras pessoas, e para que eu possa continuar também produzindo conteúdos interessantes, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.